O movimento Ahimsa é minha escola de yoga. Uhum. Assim, simplificando. Eu comecei, hoje eu não dou mais prática física, né, postura de yoga. É mais isso que a gente está falando, aula mais filosófica, mais a filosofia védica, a filosofia do yoga, a parte de autoconhecimento. Em termos de prática, cara, a gente parou por causa da pandemia, né? Eu fazia uma prática de palestra, como se fosse uma palestra, meditação e palestra e tal. Uhum. E fazia prática física. E também fazia muito retiro. Fazíamos retiros de um dia, um retiro de uma manhã, um retiro de final de semana. Legal. Aí isso deve voltar. Essa parte de retiro deve voltar. Cara, o que significa Ahimsa? A Ahimsa significa não violência. Essa é a palavra em sânscrito, Ahimsa. A tradução é não violência. Eu sempre fui fascinado por esse assunto, sabe? Eu antes de conhecer até yoga, a palavra Ahimsa, eu era fascinado por Gandhi, Martin Luther King e tal. Eu sempre gostei de política, estudava política, né? E isso era uma coisa que eu me achava muito fera. O que Gandhi fez, cara? É uma coisa... não tem paralelo na história, né? Ali. Tem paralelo. O cara era, né? A Índia era colônia da maior potência militar que tinha na época, né? Militar que tinha. O cara não deu um tapa na cara de ninguém e conseguiu independência com moral, sabe? Não é qualquer independência, né? Sim. E, cara, era um gênio, né? É uma alma, é um espírito diferente. E eu sempre admirei muito. O primeiro contato que eu tive com essa palavra Ahimsa foi na autobiografia do Gandhi. É um livro sensacional, chama A História da Minha Vida com a Verdade. Não é só verdade de verdade. Verdade para o Gandhi, para a linha do hinduísmo do Gandhi, a verdade é a mesma coisa que Deus. Nome em sânscrito é Satya, a verdade. A verdade em sânscrito é Satya. Também é um passo do yoga. A gente vai falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, que é importante. E ele falou sobre não violência, né? Como é que ele chegou a essa filosofia e tal. E ele falou essa palavra Ahimsa pela primeira vez nessa autobiografia. Eu falei, então existe, não só na filosofia de não violência, existe por trás um embasamento religioso, né? No caso dele, né? Que os hindus levam isso a sério. Alguns, né? Tem uma linhagem que são os jainistas, que os mais assim, que levam isso bem a sério mesmo, eles andam até com uma máscara, assim, para não engolir inseto. Eles andam tirando formiga da frente, sabe? Para não matar. Pra não matar o nada. nível de não violência é absurdo, né? Absurdo, obviamente, vegetarianos, né, e tal. Sim. E foi isso. E, cara, eu descobri que nessa autobiografia também, um cara chamado Tolstói, que é o Leon Tolstói, que escreveu Guerra e Paz, Ana Karenina e tal. Conhecido. Escritor russo. Um dos maiores escritores, né, que já passou por aqui. E eu sou muito ligado à literatura, assim, minha forma de... Você pode até ver que eu falei sobre poesia aqui bastante, né, Machado de Assis e tal. Minha forma de inspiração estética, né, de alimentação estética é mais a literatura. Comecei a ler Tolstói, cara. Eu fiquei louco, sabe? Tolstói é um cara que é um gênio da literatura e um gênio de entender quem é um ser humano. Pouco se fala sobre essa parte do Tolstói. O Tolstói teve uma virada, ele teve uma crise espiritual, né? Ele já tinha escrito todos esses livros dele, e a partir disso ele começou a escrever mais livros mais políticos e espirituais. Né? Inclusive, ele até falou mal de Ana Karenina, falou mal de Guerra e Paz, que são livros sensacionais. Você pode ver, cara, Guerra e Paz é um livro... Aquele livro tem, sei lá, 2.500 páginas. Não, eu não daria conta de ler. Mas, puta, é bom. Mas, enfim, ele fala sobre... Você consegue ver, porque ele tá falando da guerra, né? Da guerra napoleônica na Rússia. Napoleão entrando na Rússia. Você consegue ver, cara, já traços de um desprezo à violência, à guerra e tal, sabe? Cara, tem uma passagem do Guerra e Paz que ele conta dos hospitais de guerra, bicho, que você dá pra sentir o cheiro, cara, do hospital, sabe? Da doença, das mutilações, assim, é muito... Ele conta de um jeito muito visceral ali, sabe? Foi aí que eu vi, cara, o que ele tá fazendo aqui com essa estética visceral aqui, essa descrição do hospital,
é falando o quanto que a guerra é terrível, nojento, né? E a gente não tem noção, a não ser quem vive ali a parada mesmo. Existe um triunfalismo pra guerra, bicho. Você vê filme americano, cara. Usa a guerra pra uma coisa triunfal, mas não, vai lá na prática pra você ver o que é aquilo, cara. As pessoas se matando, arrancando perna da outra, cabeça, bicho. Por conta de uma ideia ou de uma proteção, defesa, ataque de uma nação de pessoas que não... E sem contar, cara... São peças de um xadrez, não? Peças de um xadrez e toda guerra leva a outra, bicho. Pensa numa guerra que vai ter uma guerra... vai ter uma causa que foi uma guerra por trás. Tipo, a Segunda Guerra foi uma consequência direta da primeira, né? Tipo, o Hitler era um cara indignado com o que aconteceu com a Alemanha na Primeira Guerra. Ele jurou que ele ia se vingar. Ia mudar o cenário. Até a Segunda Guerra gerou o quê? A Guerra Fria. Né? Duas potências ali. E da Guerra Fria, cara, porra, no meio da Guerra Fria, um monte de guerra, né? Vietnã é uma delas. Por causa da Guerra Fria, que é por causa da Segunda Guerra, que é por causa da Primeira Guerra, que é por causa da guerra, assim... Uma coisa vai puxando a outra, mágoa, rancor, não tem jeito, cara. Violência gera violência. Não tem jeito. Não tem jeito. Guerra gera guerra. Essa guerra da Ucrânia vai gerar pode ficar tranquilo que não vai acabar aí. Não vai acabar aí, não. Enfim. E aí o Tolstói, ele escreveu um livro chamado O Reino de Deus Está em Vós. Parece um livro que chama bíblico, assim, mas é um livro mega político, que ele advoga pela não violência de um jeito até meio radical, assim, sabe? Não violência radical mesmo. Assim. Você não pode, sabe, nem autodefesa para ele, para aquele momento, é legítimo pro Tolstói. Legítima defesa. O Gandhi, e aí eu já não penso assim, né? Assim, aí, para quem é... Não é tão no extremista? Não sou extremista nesse ponto. Assim, para quem é pacifista, assim, aí cada pessoa tem o seu limite, digamos, né? Mas para ele era aquilo. E o Gandhi leu esse livro. E foi aí que ele se interessou, cara, pela não violência. Pouca gente sabe disso, né? Então, o inspirador teórico do movimento de não violência de Gandhi... Teve uma inspiração, teve um início, né? Teve um negócio. E foi Tolstói, escritor russo. Entendi. E Gandhi influenciou Martin Luther King, né? Então, assim, inspiração teórica dos movimentos de não violência do século XX foi Tolstói. Então, leiam Tolstói, para quem se interessar por isso, que é um cara sensacional. E aí, cara, eu já me interessava por isso, achava interessante, admirava bastante. E, cara, eu vou fazer um disclaimer aqui, né? Pode. Eu tenho uma coisa chamada movimento Ahimsa, eu sou pacifista e tal, mas tô nos meus desafios diários também para colocar isso em prática, obviamente. Sem contar que eu sou ariano, né, bicho? Não sei se você gosta de astrologia. Mas aí você gostou mais da parada, você se identificou mais com o Gandhi. Porque o modo de pensar e tudo, porque ele é pacifista, não violento, mas nem tanto. Ele é ativo. Pacifismo não é passivismo, né? Não é passivismo. Ele não é passivo. Não, esse negócio de, vou tomar um tarro de boa. Não, a Ahimsa não é passivo. A Ahimsa é ativo. É você ter é política, você tem intervenção no mundo pacífica. Entendeu? Não é, não, eu vou ficar aqui na minha. Não, é isso. Isso não é pacifismo, não. Isso é você ter medo e ficar quieto. E aí as pessoas que entram nesse movimento, que aprendem, que praticam, como é que aplica essa questão de você ter uma questão mais ativa, assim? Então, aí, cara, e como é que eu cheguei nisso? Eu comecei a estudar yoga, e o yoga que a gente conhece hoje, ele vamos lá, falar um pouquinho sobre yoga, que é importante, isso é importante até para as pessoas que se interessam. Esse que a gente pratica hoje chama Hatha Yoga. Esse yoga de postura física, de respiração, de meditação e tal. Certo. Esse que eu vou praticar yoga. Você está praticando um Hatha. Tem vários tipos de Hatha. Ashtanga, Iyengar, Vinyasa, Kundalini. Tudo isso são derivações do Hatha Essas Yoga. derivações são oriundas da Índia ou não tem um país? Da Índia. Tudo da Índia. O Hatha nasceu na Índia. Tá certo que o Hatha que a gente conhece hoje, ele é muito do século XIX, XX. Foi quando chegou no Ocidente que ele ficou com essa cara. Eu lembro que quando eu percebi isso, eu fiquei até meio desiludido. Pô, achava que era uma coisa ocidentalizou a parada. Achava que eu tava praticando uma postura aqui que era de 5 mil anos atrás. Na verdade, século XX. Não, tem 10 anos só. Tem 10 anos. Mas tudo bem, é isso. Isso foi como andou as coisas. Veio um indiano da Índia no século XIX,
Krishnamacharya, e aí ele entrou nessa... ou seja, essa coisa do ocidente de ginástica, sabe? De corpo e tal, já tinha desenvolvido já várias técnicas, ele juntou um monte de coisa e fez esse Hatha de postura, né? E aí, o Hatha, ele deriva de uma coisa chamada Raja Yoga, o yoga o yoga clássico, né? Quem desenvolveu isso foi o Patanjali. Então, o grande livro clássico do yoga chama Yoga Sutras. Sutras são afirmações, né? Então, afirmações do yoga. Eu vou perguntar sobre sutra também, mas uma dúvida que me veio agora, o yoga, propriamente dito, essa parte mais visceral, não sei se é clássica, não sei se o nome é esse, ele tem uma ligação direta com a meditação? Você tem que estar meditando para praticar o yoga? Como Isso. é que... Excelente pergunta. E aí, vamos lá. O Raja Yoga, o yoga clássico, os Yoga Sutras, de Patanjali, um outro jeito de chamar é o yoga das 8 pernas, porque são 8 passos. A postura e a respiração e a meditação cada um é um desses 8 passos, entendeu? Então, assim, os 2 primeiros passos são passos éticos, yama e niyama. E cada um desses yamas e niyamas, ou seja, são 2 passos éticos, cada um tem 5 passos. Então, são 5 yamas e 5 niyamas, tá? O primeiro yama é a ahimsa. Então, o primeiro passo do yoga é não violência. Entende? E aí você tem que... É uma adesão isso daí. É uma adesão. Você tem que entender. É uma boa palavra. É uma adesão. O segundo passo, o segundo yama, então o segundo passo do primeiro passo é sati, é verdade. Então esses dois são os 2 grandes votos, chama-se os 2 grandes votos do yoga. Não violência e verdade. Não violência e verdade. Ou seja, você está com aquela verdade absoluta. Você é praticante da verdade. É praticante da verdade. Entendi. Exatamente. Só que não é verdade de opinião. É verdade quem você é. Aquilo que a gente está falando até agora. Verdade da sua essência, sabe? Verdade das suas necessidades reais. Verdade do amor que fala através de você e tal e tal. Entendi. Isso é satya. E aí, cara, pensa comigo. Não existe uma verdade sem não violência. Pô, porque a verdade, o jeito de usar a verdade tem que ser com sabedoria, né, cara? A hora certa, o jeito certo da forma, né? A forma certa, o jeito certo. Você não vai sair falando verdade na cara das pessoas assim sem nem ser perguntado. Você precisa de não violência para fazer isso. É verdade. Entendeu? Comunicação não violenta é isso. Verdade. Ou seja, são os 2 grandes passos do yoga, os primeiros passos do yoga. Não vou falar dos outros yamas e niyamas, não, porque tem aí desapego, entrega e por aí vai. Tá. Aí o terceiro passo do yoga é respiração, pranayama. O 4º passo é postura. Cara, eu sempre confundo se postura é primeiro ou pranayama é segundo. É terceiro ou 4º, mas é isso. Mas também conceito básico, primário. Assim. Ou seja, você para praticar yoga, você precisa de uma postura e você precisa de respirar. E você precisa praticar os passos éticos, que todo mundo esquece. Entendeu? Não violência e... Os 2... são 10, né? Sim. Então, não violência e verdade são os 2 primeiros. Aí vem desapego, vem várias outras coisas. Vem entregas, são várias coisas. Ou seja, vamos lá. Aí, pranayama, respiração, postura, concentração. Não, concentração não. Pratyahara, que é você trazer a atenção para dentro. O que você fez aí quando você foi prestar atenção nos seus pensamentos? Você praticou Pratyahara, que é um passo muito importante e é muito praticar do jeito certo facilita muito a vida. Trazer a atenção para dentro. Depois concentração, e depois meditação, e depois samadhi. São 8 passos. Samadhi é como se fosse, para simplificar, uma meditação muito profunda, um estado de união mesmo. Sabe? E é possível um praticante não profissional, digamos, chegar a samadhi. O negócio é que ele tem que praticar do jeito certo, com disciplina e tal. Legal. Agora, assim, isso é legal. A meditação, esses 2 últimos passos, meditação e samadhi, não são coisas que você faz. Você faz todos os outros. Você pratica os passos éticos, você pratica a postura, você pratica a respiração, você pratica a atenção para dentro, você pratica a concentração. Se você fizer isso direitinho e passar tempo nessas coisas, a meditação chega.
É assim que eu gosto de perceber. Seguindo esses passos. E seguindo esses passos. Então, por exemplo, você quer meditar e chegar no samadhi, você precisa sentar, ou ficar em pé, ou deitar. Né? O bom é sentar com uma postura boa, porque a sua coluna esteja minimamente ereta. E mais importante de tudo é respirar, na minha opinião. Respirar. Respiração, você acha que é o fator que leva você a entrar no... Pra mim cara. Porque é o que eu te falei, cara. Por que é mais importante? Não é que é um passo mais importante. Ele é tão importante quanto os outros. Mas na forma como a gente vive essa nossa vida agora, é o passo mais eficaz para você conseguir concentrar, trazer atenção para dentro e esperar a meditação chegar. É um passo mais eficaz de você vir pro aqui e pro agora e esvaziar. Respirando. Porque, cara, você pode estar numa boa postura, mas tá com a mente lá viajando. Isso que é o lance. Agora, se você respirar conscientemente, a sua mente volta para cá. Então, para você evitar devagar e tudo, prestar atenção na respiração. É uma boa forma de você estar aqui no tempo presente. Cara, prestar atenção na respiração resolve muitos problemas seus, cara. Por exemplo... Até ansiedade, assim. Ansiedade, cara. Por exemplo, você tá com raiva. Sua respiração tem uma respiração específica da raiva, que é a respiração aqui no peito. Aí o que as pessoas fazem? Respira, cara. Traz atenção pra barriga. Respira na barriga, mais lentamente. Solta pela boca. Pronto. Você muda o seu estado, cara. A meditação ela é causa e efeito do seu estado mental. Entendeu? Muda os hormônios, né? Tudo. Batimento cardíaco. Adrenalina e tudo. Tudo. Meditação, a respiração, ela é a conexão entre o mundo sutil, que chama ou seja, a energia sutil de vida, que chama prana, por isso chama pranayama, e o corpo físico, entendeu? E a mente. E todos os outros corpos, entendeu? O que são os sutras nesse modelo todo que você comentou? Sutras são afirmações curtas, né? E aí tem Yoga Sutra, tem vários tipos de... Era a forma como era sistematizado um conhecimento naquele momento. Eles faziam sutras, faziam livros, ou seja, compilavam sutras, afirmações. Nesse caso, são os Yoga Sutras, são afirmações sobre yoga. São, então, como se fossem poemas? Não é poema. O sutra ele é uma afirmação. É uma... Não sei se esse nome é correto. Uma verdade absoluta, uma afirmação, uma... Não, hoje, por exemplo, eu escrevi minha tese de mestrado. Eu fiz uma dissertação, fui dissertando, certo? Eu estava argumentando uma prosa. Eu podia argumentar fazendo... Só que, ou seja, ia empobrecer... Empobrecer não. Não ia para os padrões acadêmicos, não ia me dar a argumentação que eu precisava se eu fizesse sutras, se eu fizesse pequenas afirmações. Tipo assim, uma vai levando a outra. Sutra, entendeu? Entendi. Os sutras são, em geral, livros de conhecimento mesmo. De conhecimentos, nesse caso, sobre yoga. Ah, tá. Entendi. Legal. Uma coisa que...